No vídeo de hoje eu vou te mostrar 6 mitos sobre mixagem e masterização que muita gente acredita. Há um tempo atrás, muitos dos melhores engenheiros de áudio do Brasil responderam questões que eu mandei para eles referentes a mixagem e masterização. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo se você quiser assistir essas entrevistas. A lição mais importante que eu tirei da experiência de todos esses feras é justamente que para mixar não tem receita de bolo, não tem uma única forma de fazer. Vamos aos mitos. Eu devo colocar um filtro de passa alta ou um high pass em todos os canais. A ideia dessa técnica é filtrar graves desnecessários que não fazem parte do som dos instrumentos que vocês estão trabalhando. Claro que a frequência do high pass vai depender do instrumento que você está dando atenção. Provavelmente o uso desse filtro num chimbal vai atingir uma quantidade maior de frequências do que se você estiver fazendo um high pass no bumbo. A questão é que disseminou-se essa prática de utilizar um high pass em todos os canais como se fosse uma regra, uma obrigação de todo engenheiro. E a gente viu no questionário Reaper Brasil que tem engenheiros fabulosos que sempre utilizam high pass em todos os canais e também engenheiros que não utilizam. E mesmo quem utiliza e quem não utiliza produzem um som animal. Às vezes pode ser interessante não usar um high pass no instrumento, deixar os graves que foram captados interagir com os outros instrumentos da mixagem, mas às vezes também pode ser mais interessante você controlar rigidamente todos os graves da sua mixagem aplicando high pass em todos os canais. Gravar em estéreo é melhor do que gravar em mono. Essa frase sempre chega no meu Instagram, principalmente por quem está começando. Um sinal estéreo não é melhor nem pior do que um sinal mono. Um sinal estéreo traz informações diferentes em dois canais diferentes que vão entrar em duas entradas diferentes da sua interface. Um exemplo de sinais que geralmente são estéreos é quando a gente grava teclados ou quando a gente grava uma pedaleira, principalmente com efeitos de espacialidade como chorus, delay ou reverb, ou instrumentos que estão microfonados com mais de um microfone. Um sinal de voz ou um sinal de guitarra em linha não faz muito sentido ser gravado em estéreo porque ele só traz uma informação. Se você armar uma track estéreo para captar um sinal de um microfone que está captando uma voz, ele vai produzir um arquivo com dois canais com a mesma informação. Portanto, além de não ser um sinal estéreo, esse arquivo vai pesar o dobro no seu HD. Mesmo se a gente captar um violão que está sendo gravado por dois microfones, portanto estéreo, isso não garante que esse som vai ser melhor do que um violão captado por apenas um microfone. O violão captado em estéreo vai ter mais espacialidade e isso pode ser bem interessante. Mas haverão músicas que não vão ter espaço para esse tipo de sonoridade. E às vezes, estrategicamente, é melhor gravar realmente só com o microfone para você posicionar ele num local específico do PAN. É a produção musical que vai dizer o que é melhor nesse caso. Masterização salva uma mixagem ruim. Não só uma boa masterização não salva uma mixagem ruim, como também uma boa mixagem não salva uma gravação ruim. No máximo, pode deixar sua música menos ruim, mas se a gente comparar com uma música que foi bem gravada, com bons músicos, bons instrumentos, numa sala boa, com boa produção musical, vai ser impossível a gente não perceber a diferença. Mixar utilizando referências atrapalha a originalidade. Principalmente quando a gente está começando, mixar utilizando referência nos ajuda muito a ter um norte em relação a como trabalhar o nosso áudio, principalmente em relação ao equilíbrio tonal. Na maioria das vezes, nossas salas não são tão equilibradas e então a gente mixa em uma sala que pode ter lacunas gigantescas nos graves ou um excesso de graves também. Isso faz com que a gente mixe praticamente no escuro e quando a gente leva essa mixagem renderizada para outros ambientes, a gente percebe um monte de defeitos. As referências nos ajudam muito a perceber como boas músicas se comportam em relação a agudos, médios, graves, a espacialidade dos instrumentos e a relação de volumes também. Não se trata de copiar a referência, mas sim de ter um norte nesse ofício tão difícil no começo. E mesmo os engenheiros mais experientes, apesar de não viverem comparando seus trabalhos com as referências, pedem aos clientes que mandem o que a gente chama de mixagem bruta ou raw mix, para entender qual a intenção e gosto do cliente. Ele não vai viver comparando, mas vai ter um direcionamento sobre como o cliente pensa. Tá gostando do vídeo? Então curte, compartilha. E se você quiser fazer que nem essa galera linda que tá aparecendo aí agora, basta se tornar membro do canal, apertando nesse botão Seja Membro embaixo de qualquer vídeo meu. Você vai ter direito a assistir todo esse conteúdo com um mês de antecedência, além de outros benefícios também. Todas as DAWs soam iguais. Isso circula muito na internet.
De fato, se você importar qualquer áudio ou gravar qualquer áudio em qualquer DAW e dar o play, esse áudio vai ser o mesmo, desde que você respeite a taxa de amostragem, o bitrate e a pan-law. O som do processamento dos plugins, se forem os mesmos, também tende a ser igual. O problema é que quando a gente mixa, a gente não só dá play em um monte de track, a gente vai utilizar recursos dessas DAWs, como renderização, como fades, como automação, stretch markers, e cada DAW tem a forma com que o software trabalha essas ferramentas, e isso sim acarreta em diferenças sonoras. Agora, na minha opinião, essas diferenças que eu tô falando não produzem um áudio melhor ou pior que o outro. Simplesmente produzem sons bastante parecidos, onde a gente vai ter que mexer, ajustar para que o resultado fique do nosso gosto. Resumindo, em qualquer DAW você consegue trabalhar profissionalmente no altíssimo nível. Não é a DAW que te dá uma mixagem melhor, e sim sua competência enquanto produtor. O que deve influenciar uma DAW ou outra em relação à sua preferência são as funcionalidades, as particularidades do software. Tem DAWs que vêm com mais instrumentos virtuais, outras que têm áreas de edição MIDI com mais recursos, outras que têm interfaces mais bonitinhas, e tem DAW com uma capacidade de otimização e customização sem igual, fazendo que você trabalhe muito mais rápido e muito melhor em relação às outras DAWs. Qual será essa, hein? Analógico é melhor do que digital. Mais uma vez um pensamento que minhas entrevistas mostraram ser infundado. Vimos grandes engenheiros que trabalham 100% no analógico, outros que utilizam um ou outro equipamento analógico, mas que trabalham quase que totalmente in the box, e outros engenheiros que trabalham 100% in the box. E toda essa galera produz trabalhos incríveis. Além do mais, a gente está vivendo uma era em que os plugins que simulam equipamentos analógicos, como o 1176, o LA2A, o Distressor, produzem resultados fabulosos. Portanto, se você se frustra porque não tem dinheiro para comprar um compressor analógico ou um pré da Avalon, não se deprima, você pode investir em plugins simuladores desses equipamentos, você pode investir em informação para saber o que fazer com esses plugins, e principalmente você pode mixar bastante todos os dias. Garanto que você vai conseguir trabalhar de igual para igual com gente que só mixa no analógico. Deixa nos comentários se você concorda ou não concorda com algo que eu falei. E se você quiser saber 6 erros muito comuns que a gente comete quando está começando a mixar, é o tema do vídeo que está aparecendo agora aí para você, é só clicar. Canal Reaper Brasil, seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins.